Olá, eu me chamo Bruno Augusto Maris, eu sou aluno de pós-graduação do programa de estomatopatologia da Universidade Estadual de Campinas e sou orientado pelo professor Jacques Jorge. E hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre o câncer de mama. A nossa aula vai ser dividida em introdução e epidemiologia do câncer. Vamos falar um pouco sobre a anatomia da mama e os tipos comuns de câncer de mama, e principalmente sobre os fatores de risco, formas de prevenção, diagnóstico e tratamento desse tipo de câncer. E para finalizar, vamos discutir um pouco o câncer de mama masculino e as metástases orais. O câncer de mama, ele é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, respondendo por cerca de 25% dos casos novos a cada ano. Ele também acomete homens, porém é raro, representando apenas 1% do total de casos da doença. Ele é relativamente raro antes dos 35 anos, mas quando as mulheres atingem essa idade, a sua incidência cresce progressivamente, principalmente após os 50 anos de idade. Ele é um grupo de lesões bastante heterogênea, o que vai fazer com que a resposta terapêutica desses pacientes varie bastante. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que em 2016, 57.960 novos casos de câncer de mama surjam no Brasil, correspondendo a 28% de todos os casos de câncer em mulheres. Se nós observarmos o mapa do Brasil à direita, podemos observar que a incidência do câncer de mama a cada 100 mil mulheres é maior nas regiões Sudeste e Sul e intermediário nas regiões Centro-Oeste e parte da região Nordeste, sendo a região que possui a menor incidência desse câncer é a região Norte. E se nós observarmos a tabela à esquerda, podemos ver que o Brasil possui índices de incidência e mortalidade intermediários em relação aos países selecionados na tabela. Porém, se observarmos atentamente, vemos que nos países desenvolvidos existe uma maior diferença entre as taxas de incidência e mortalidade, ou seja, nesses países, seja por uma melhor eficácia dos métodos de prevenção e detecção precoce desse câncer, seja por melhor atendimento dessas mulheres, acesso a tratamentos mais modernos e mais eficazes, o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente para tentar reduzir os índices de mortalidade ou tentar tornar mais próximo essas taxas de incidência e mortalidade. Segundo o Sistema de Informação de Mortalidade do DataSUS, em 2013, 14.388 pessoas morreram em decorrência do câncer de mama, sendo 181 homens e 14.206 mulheres. Se observarmos o gráfico abaixo, da taxa de mortalidade a cada 100 mil habitantes, podemos observar que das mulheres abaixo dos 40 anos, representadas pelas linhas verde e rosa, a taxa de mortalidade é de cerca de 10 mortes a cada 100 mil habitantes, ou seja, é muito baixa. Já em mulheres acima dos 60 anos, essa taxa aumenta significativamente. Outro dado que podemos observar nesse gráfico é que entre os anos de 1990 a 2012, as taxas de mortalidade em decorrência do câncer não diminuíram, pelo contrário, na maioria das vezes elas até aumentaram.
mostrando uma certa ineficiência do nosso sistema de saúde em combater ou detectar precocemente o câncer de mama. Bom, é importante saber que a mama é composta basicamente por tecido gorduroso e pelas glândulas mamárias. Essas glândulas são subdivididas em lobos, que são a parte da glândula que produzem o leite, e nos ductos responsáveis por excretar o leite produzido nos lobos. São a partir dessas duas estruturas que a maioria dos cânceres de mama irão se originar. Também é importante conhecer a drenagem linfática da mama, que é basicamente feita por três cadeias de linfonodos, que são os linfonodos axilares, os linfonodos mamários e os linfonodos infraclaviculares. Os tipos mais comuns de carcinoma de mama, de câncer de mama, são o carcinoma ductal in situ, o carcinoma ductal invasivo e o carcinoma lobular invasivo. O carcinoma ductal in situ, também chamado de intraductal, é um câncer de mama pré-invasivo. Cerca de 20% dos novos casos de câncer de mama serão de carcinoma ductal in situ, e 95% das mulheres diagnosticadas nesse estágio da doença podem ser curadas. Como vocês veem nessa ilustração abaixo, as células do ducto das glândulas mamárias começam a proliferar, mas essa proliferação é restrita ao interior do ducto, ou seja, elas não invadem o tecido adjacente. Já o carcinoma ductal invasivo, também chamado de infiltrativo, é o tipo mais comum de câncer de mama, onde as células tumorais rompem a parede do ducto e invadem o tecido adiposo da mama. Ele corresponde a cerca de 80% de todos os cânceres de mama. Nós podemos observar nas fotos abaixo lesões com aparência fibrosa, que correspondem à invasão do tecido adiposo pelas células tumorais. Já o carcinoma lobular invasivo, também chamado de infiltrativo, tem início nas glândulas produtoras de leite, ou seja, nos lobos das glândulas. Cerca de 10% dos cânceres de mama invasivos são carcinomas lobulares, e ele é mais difícil de ser detectado na mamografia que o carcinoma ductal invasivo. Bom, os fatores de risco para o câncer de mama incluem o envelhecimento devido a maiores alterações genéticas, maior exposição a outros fatores de risco, fatores endócrinos, principalmente os fatores relacionados à exposição da mulher ao estrogênio, fatores genéticos, fatores ambientais, ou seja, os hábitos da mulher, e também a presença de tumores benignos na mama. Os principais fatores endócrinos ou relativos à história reprodutiva são os fatores relacionados à exposição da mulher ao estrogênio. Então, esses fatores incluem a história de menarca precoce, ou seja, meninas que tiveram sua primeira menstruação antes dos 12 anos, menopausa tardia, correspondente a mulheres que entraram em menopausa após os 55 anos, primeira gravidez após os 30 anos, a nuliparidade, ou seja, mulheres que não tiveram nenhum filho, o uso prolongado de contraceptivos orais,
e a terapia de reposição hormonal pós-menopausa. Como fatores comportamentais ou ambientais, temos a ingestão de bebida alcoólica, o sobrepeso e obesidade, principalmente após a menopausa, a exposição à radiação ionizante e o tabagismo. Como fatores genéticos, temos as mutações em determinados genes, especialmente os genes BRCA1 e BRCA2, sendo mulheres que possuem o BRCA1 mutado tendo 55 a 65% de chance de desenvolver um câncer de mama, e mulheres com mutações do BRCA2, 45% de desenvolver o câncer de mama. As mutações nesses genes correspondem a 10% de todos os casos de câncer de mama. Além disso, mulheres com histórico familiar de câncer de mama em familiares consanguíneos, sobretudo em idade jovem, em mulheres antes da menopausa, histórico familiar de câncer de ovário ou de câncer de mama em homens, também é um fator de risco para o aparecimento do câncer de mama nas mulheres. A prevenção do câncer de mama é bastante difícil, pois como essas lesões são bastante variadas e têm múltiplos fatores etiológicos, o máximo que pode se fazer é o controle dos fatores de risco e no estímulo aos fatores protetores. Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e atividade física é possível reduzir em até 28% o risco de a mulher desenvolver câncer de mama. Além disso, mulheres com risco elevado, ou seja, com histórico familiar de câncer de mama, ou mulheres que fizeram testes genéticos para a detecção de mutações nos genes relacionados ao câncer de mama, podem fazer a chamada quimioprevenção do câncer de mama, que é o uso de medicamentos que vão reduzir o risco do aparecimento de uma lesão maligna. Entre eles estão os moduladores seletivos do receptor de estrogênio, representado pelo tamoxifeno, que é o medicamento mais usado para esse propósito, e outra classe de medicamentos que são os inibidores da aromatase, também estão começando a ser utilizados, e algumas pesquisas mostram que eles possuem eficácia semelhante aos moduladores seletivos do receptor de estrogênio. Outra opção é a mastectomia preventiva, que ficou bastante famosa quando a atriz Angelina Jolie a realizou após descobrir que possuía uma mutação no gene BRCA1. Após a atriz ter feito a mastectomia preventiva, alguns países relatam a duplicação do número de mastectomias preventivas entre as mulheres, o que foi chamado de efeito Angelina. Os sinais e sintomas do câncer de mama incluem endurecimento do seio, aparecimento de um sulco, erosão de pele, vermelhidão ou ardor, a secreção de um fluido desconhecido, buracos na pele da mama, protuberâncias, uma veia crescente, afundamento do mamilo, assimetria das mamas, alteração na textura da pele, tornando a pele do seio parecida com a casca de laranja, e também o aparecimento de um nódulo interno que pode e muitas vezes é indolor. Além disso, a mulher também pode sentir desconforto nos linfonodos axilares que podem estar endurecidos e doloridos.
Bom, a detecção precoce do câncer de mama foi feita por muitos anos, incentivando as mulheres a fazerem um exame periódico e sistemático das mamas. Porém, essa metodologia mostrou-se ineficiente para o diagnóstico de lesões precoces. A diretriz atual sugere que as mulheres sintam-se à vontade para conhecer a anatomia dos próprios seios e façam o exame no momento que elas se sentirem mais confortáveis, como por exemplo na frente do espelho, durante o banho ou deitada. É importante que elas conheçam a normalidade para conseguir detectar qualquer alteração. E a partir que essa alteração for detectada, ela deve procurar um médico para que seja feita o diagnóstico preciso dessa alteração. Nesse aspecto, a mamografia tem um caráter de exame de rastreamento, ou seja, no Brasil e no mundo é realizada a mamografia bilateral a cada 2 anos em mulheres de 50 a 69 anos, como uma metodologia para detectar essas lesões nessa faixa etária, que é a faixa etária em maior risco, e também quando a mama tem um aumento no seu tecido gorduroso, tornando o exame mais eficaz. O diagnóstico do câncer de mama é realizado através do autoexame, do exame clínico, dos exames de imagem, que correspondem à mamografia, ultrassonografia, a ressonância magnética, e da PAF, que é a punção por aspiração com agulha fina. Esse exame é o mais indicado para a realização do diagnóstico histopatológico de lesões de mama, por ser indolor e de fácil realização. Nesse exame, a agulha será guiada pelo ultrassom até a lesão e as células serão aspiradas e então passadas para uma lâmina onde será realizado o diagnóstico histopatológico. Bom, o tratamento do câncer de mama varia de acordo com o estadiamento da doença, além de suas características biológicas, como condição do paciente, por exemplo, idade, status menopausal, comorbidades. E o prognóstico do câncer de mama, ele vai depender da extensão da doença, ou seja, do estadiamento, assim como das características do tumor. Quando a doença é diagnosticada no início, o tratamento ele tem um maior potencial curativo. Porém, se existirem evidências de metástase, o tratamento muitas vezes ele vai ter como objetivo principal prolongar a sobrevida e melhorar a qualidade de vida desse paciente. O tratamento do câncer de mama ele pode ser dividido em tratamento local e sistêmico. O tratamento local ele vai ser composto pela cirurgia e radioterapia. A cirurgia ela pode ser conservadora, com retirada apenas do tumor, ou pode ser retirada a mama completamente, ou seja, ser realizada a mastectomia e posterior reconstrução dessa mama. Após a cirurgia, o tratamento complementar com a radioterapia ele pode ser indicado em algumas situações. No tratamento sistêmico, ele será determinado pelo médico de acordo com o risco de recorrência, por exemplo,
será observado a idade do paciente, comprometimento de linfonodos, o tamanho do tumor, o grau de diferenciação desse tumor, assim como as características que irão ditar a terapia mais apropriada. Por exemplo, a hormonioterapia ela será bastante eficaz em tumores que apresentarem alta marcação para os receptores de estrogênio e progesterona na avaliação imunohistoquímica. Existem novas modalidades terapêuticas para o câncer de mama, como é o caso da terapia-alvo para o HER2, que é o receptor do fator de crescimento epidérmico 2, onde alguns medicamentos são usados especificamente em pacientes com tumores positivos para esse receptor. Chegando ao final da nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre o câncer de mama masculino, que é um tipo raro de câncer, representando menos de 1% de todos os casos de câncer de mama, e sendo diagnosticado entre as sexta e sétima décadas de vida. Como fatores de risco, nós temos a exposição à radiação, a administração de estrogênio, o histórico familiar, principalmente a mutação do gene BRCA2, e doenças como cirrose e a síndrome de Klinefelter, que aumentam os níveis de estrogênio no organismo desses pacientes. Em geral, o câncer de mama masculino ele é diagnosticado tardiamente, talvez por falta de conscientização ou de campanhas de prevenção direcionado também aos homens, e por isso muitas vezes esses cânceres têm um pior prognóstico, já as lesões são diagnosticadas tardiamente, já com lesões metastáticas, tornando o prognóstico desses pacientes bastante sombrio. E para finalizar, vamos falar um pouco sobre a metástase oral do carcinoma de mama. A mama ela é o sítio primário com maior incidência de metástases orais. E essas lesões metastáticas podem apresentar-se na boca como mobilidade dentária, uma tumefação, um sítio de extração que não cicatrizou ou até mesmo parestesia. É importante ter em mente o histórico médico dessas pacientes, se observarmos que ela tem uma história pregressa de malignidade de mama, os tecidos moles da boca devem ser avaliados para o diagnóstico de qualquer alteração. E radiograficamente, essas lesões metastáticas podem apresentar-se de forma bem variada, porém, geralmente, elas se apresentam como imagens radiolúcidas mal definidas. Pode haver aumento do espaço do ligamento periodontal e também, em casos mais raros, pode acontecer osteosclerose ou radiolucências mistas. Bom, como leitura recomendada para a nossa aula, estão os sites do Instituto Nacional do Câncer, do National Cancer Institute, da International Agency Research on Cancer, da Organização Mundial da Saúde, e da American Cancer Society, que traz todos os guidelines para avaliação desses pacientes com câncer de mama, novos tratamentos, e também um pouco sobre a epidemiologia. E essas são as referências da nossa aula.